Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre algo muito importante. Quem é médium deve cuidar da sua saúde mental e emocional. Se você é médium, eu acho que qualquer pessoa deve focar muito na sua saúde mental e emocional. Mas o médium não é um conselho, é uma orientação que deve ser seguida. Mediunidade sem um desenvolvimento emocional, psíquico junto, pode ser uma desgraça na vida da pessoa. Eu sei que a palavra é forte, mas é para gerar impacto mesmo. Muitos médiums estão se perdendo porque a saúde mental foi para as cucuias e isso é a derrocada que tem feito pessoas abandonarem o caminho espiritual, tem feito pessoas sofrerem demais e, pior, levado outras pessoas que confiam na sua mediunidade ou que de alguma forma se relacionam com você também a irem para esse mesmo abismo. É um tema muito delicado, então eu vou tentar tratar ele com muita responsabilidade, tá? Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, ajuda a gente aí a atingir os 100 mil inscritos, né, que é o meu objetivo, e eu preciso de você para isso. Pessoal, por que eu trouxe esse tema hoje? Eu sou sacerdote, então eu tenho um terreiro, né, que é o Templo Escola Omaie. Nós somos mais de 40 médiuns nessa casa, né, a maioria ainda em processo de desenvolvimento. Acho que todos nós, porque até eu, que sou pai de santo, ainda estou em desenvolvimento, né? Eu acho que essa coisa de médium desenvolvido não existe. Todo médium está sempre em desenvolvimento. E como alguém que está à frente de um grupo de pessoas, eu começo a perceber que o problema não é a mediunidade. O problema é a pessoa por trás da mediunidade. Então é a mesma coisa da tecnologia. O problema não é a tecnologia, é a pessoa que usa a tecnologia. Você vê hoje em dia, por exemplo, as redes sociais se tornando assim um palco, né, onde as pessoas se degladiam, as pessoas ofendem umas às outras, as pessoas agridem, e todos os crimes virtuais que a gente vê aí, e a gente pensa, meu Deus, a culpa é da rede social. Não, a culpa é de quem está por trás da rede social, que não está preparada para aquilo ali. A mediunidade é a mesma coisa, ela pode ser boa ou ruim, depende de quem está ali por trás. E eu percebo, tem muito médium que chega para mim, tanto o pessoal que chega para o meu terreiro, quanto as pessoas que eu atendo como tarólogo, as pessoas que eu atendo como terapeuta, e elas se mostram assim, Gilberto, eu sou médium esponja e eu sofro demais. Tudo na minha vida dá errado, é a minha mediunidade que está fazendo isso comigo. E aí eu percebo que na maioria das vezes essa pessoa é desequilibrada. Eu nunca vi um médium esponja que não seja um médium desequilibrado emocionalmente. Nunca vi, sinceramente. Todo médium esponja que se diz sofredor, para mim, eu vejo o desequilíbrio emocional gritante. E aí é uma retroalimentação. Por quê? A mediunidade, ela não é boa e nem ruim, mas ela tem os seus desafios. Então, se esse médium, por exemplo, ele tem algum desequilíbrio emocional e ele exerce a sua mediunidade, consciente ou inconsciente, ele acaba tocando energias densas, energias desequilibradas, e aquilo reforça o desequilíbrio que ele já existe, e aí entra num eterno ciclo que nunca acaba. Ele é desequilibrado e a mediunidade desequilibra a mediunidade desequilibra ele ainda mais, e ele entra numa espiral de decadência muito forte. Kardec, né, já dizia o seguinte: a mediunidade, o desenvolvimento espiritual deve vir acompanhado do desenvolvimento moral, e isso é verdade. Eu bato muito na tecla no meu terreiro sobre a questão de você ter valores, de você buscar se melhorar enquanto indivíduo, buscar se melhorar enquanto pessoa, porque é muito sério isso. Porque é o seguinte, muitas vezes o conhecimento, o poder dado nas mãos de um ignorante é uma faca que você põe na mão de uma criança. Ela pode machucar o outro e se machucar. E é o que a gente vê a rodo por aí. Muitas pessoas fogem do desenvolvimento espiritual porque acham que desenvolver espiritualidade é ir no terreiro. Muita gente acha que foge do desenvolvimento espiritual porque acha que a vida dela vai piorar. E não. Muitas vezes o desenvolvimento espiritual é o autoconhecimento, é a meditação, é a cura dos seus traumas e dos seus processos. Não tem como você evoluir se os seus traumas te puxam para trás. Não tem como você evoluir se você não aprende a cuidar da sua energia. Isso é o verdadeiro desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico não tem a ver com frequentar terreiro. Pode ser. Desenvolvimento mediúnico você pode fazer em qualquer lugar.
Claro que o desenvolvimento da Umbanda é da Umbanda, o desenvolvimento da Wicca é da Wicca. Então existem os sistemas. E existem pessoas que desenvolvem além desses sistemas. E tá tudo bem. Só que eu quero que vocês entendam que desenvolver não é aprender qual é a cor da vela, aprender o incenso, aprender o cristal, aprender a reza, a invocação. Desenvolvimento é um amadurecimento físico, mental e espiritual. Tem muita gente que não foca no que nós chamamos de reforma íntima. Nem se fala mais hoje em dia de reforma íntima. Eu sigo vários influenciadores digitais aqui nas redes sociais, nessa e nas outras plataformas, e reforma íntima eu não vejo em nenhum vídeo mais. Por quê, Gilberto? Porque as pessoas focam no efeito. Elas não focam na melhoria interna. E é isso que tem levado os médiums à depressão, ao abandono da espiritualidade. Ou levado pessoa, e aí essa pessoa tá mal e ela leva outras pessoas pro buraco dentro dela, junto dela. Quantos pais e mães de santo desequilibrados não têm desequilibrado os seus filhos de santo? Quantos médiums desequilibrados não têm desequilibrado os seus consulentes? Quantos tarólogos desequilibrados não têm desequilibrado as pessoas que os procuram? Quantos médiums espiritualistas, místicos, esotéricos não estão destruindo a sua família nos seus desequilíbrios? Levado o marido, a esposa e os filhos na mesma espiral decrescente que ele está. A gente tem que conversar sobre isso. É muito fácil eu chegar aqui no meu canal todos os dias e ensinar, ó, esse cristal é bom para aquilo, ó, essa magia é para isso, essa simpatia é para aquilo. Esse Deus é isso, essa Deus é isso, essa carta representa isso. Isso é desenvolvimento espiritual. Mas de tempos em tempos eu trago vídeos como esse, falando de algo para além e que tem tudo a ver. Eu sou um espiritualista. De tempos em tempos eu tenho que dar uma pausa e cuidar de mim. De tempos em tempos eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Porque eu me perco no caminho. Eu tenho muitos traumas que eu preciso trabalhar. Eu tenho crise de ansiedade que eu preciso trabalhar. Eu tenho dores com a minha mãe, com o meu pai que eu preciso trabalhar. Eu tenho dores de relacionamentos abusivos que eu vivi que eu preciso trabalhar. Eu tenho inseguranças e medos para o futuro que eu preciso trabalhar. Eu tenho sobrecarga de trabalho que eu preciso trabalhar. Eu tenho frustrações de coisas que eu queria e eu não consigo fazer que eu preciso trabalhar. E se eu não olhar para esse Gilberto, para todos esses aspectos de mim mesmo, somar esse desequilíbrio que eu carrego com a minha mediunidade, eu vou atrair encosto, obsessores, tragédias pessoais. Tem muita gente que está atraindo tragédias para a própria vida, porque não olham para isso. Eu indico, gente, quer desenvolver sua espiritualidade? Desenvolva junto a sua psique. Como, Gilberto? Meditação. Eu indico um psicólogo, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Um psicólogo, um psicanalista, um bom terapeuta integrativo, pode te ajudar no teu processo. Não pensa, gente, que é só sobre ler livros, que é só sobre acender velas. O maior conhecimento de um bruxo, o maior conhecimento de uma bruxa é o conhecimento sobre si mesmo. Lá num dos melhores livros de magia que existe, que é o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, ele fala, por exemplo, que se você não controla as suas emoções, você nunca vai conseguir controlar os elementais. Tem muita gente que acha que tem culhão para lidar com o Exu, para lidar com o Daimon, para lidar com o elemental, e não consegue lidar com as próprias emoções, não consegue lidar com os ciúmes, não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com o tempo das coisas. Temos que cuidar da nossa saúde emocional, temos que cuidar da nossa saúde mental. Por quê? Porque o médium ele é muito sensível. Mediunidade nada mais é do que uma sensibilidade às energias, do que uma sensibilidade às coisas. E se eu sou mais sensível, tudo me atinge a um grau maior. É verdade. O médium, ele precisa se cuidar mais do que qualquer pessoa, porque ele atrai mais encosto. Ele entra num lugar e ele pega uma tristeza que não é dele. E ele tem que saber, essa tristeza não é minha, mas eu preciso trabalhar a minha tristeza, porque semelhante atrai semelhante. Se eu cheguei num lugar e pisei e trouxe dor para mim, essa dor que eu senti, ela é minha. Uma dor de fora despertou uma dor que está dentro de mim. Então, para que isso não me aconteça mais, eu não tenho que deixar de ir naquele lugar. Eu tenho que lidar com essa dor que está aqui dentro do meu peito. É assim que nós levamos a nossa vida. É assim que nós amadurecemos. É assim que nós evoluímos. Não é ficar, ai meu Deus, como a mediunidade me machuca, me frustra, me dói. Dói, eu entendo que é real. Mas quer mudar isso? Começa mudando aqui. Começa a amadurecer na sua cabeça, começa a amadurecer nos seus pensamentos.
Começa cuidando de você, fazendo terapia. Tudo isso é muito importante. Gilberto, eu não tenho dinheiro para terapia. Para cerveja você tem, não tem? Para as coisas erradas você tem, não tem? Se não tem, busca uma ajuda profissional, o CAPES, busca uma assistência social. Busque, por exemplo, conversar com um sacerdote bom. Tem que ser um bom sacerdote. Tem muitos terapeutas, muitos psicólogos que fazem, né, serviços sociais, que fazem assim a um preço solidário. Se você quiser, você vai. Não adianta ficar em casa chorando, lamuriando, reclamando. Tem que fazer alguma coisa. E se você é médium, precisa cuidar da sua energia e da sua cabeça. Porque o médium, ele é uma antena. E ele vai sintonizar de acordo com a frequência dele. Se o seu pensamento for ruim, você vai atrair coisa ruim. Se a sua emoção for ruim, você vai atrair coisa ruim. E aí volta aquele ciclo que eu falei no início do vídeo. Eu atraio coisas ruins, aí eu sofro, aí eu fico pior, e aí eu continuo atraindo mais e mais e mais coisas ruins. Médium, cuide da sua saúde emocional. Faça terapia. Lide com os seus traumas. Medite. Trabalhe o seu autoconhecimento. Respeite o seu tempo. Estuda tudo, mas não esqueça que o aprendizado mais importante é o aprendizado sobre si mesmo. Faça isso e eu tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo, que tudo vai fluir. Eu sempre falo, gente, não desenvolva a sua mediunidade se paralelo você não desenvolver a sua psique. Se você não buscar amadurecer. Se você não liberar os seus traumas, se você não curar as feridas da sua alma, desenvolver a sua mediunidade, vai ser assim a sua derrocada. A mediunidade ela pode te jogar lá em cima ou pode te jogar lá embaixo. Tudo depende se você, junto com o desenvolvimento da mediunidade, vai ou não desenvolver a sua moral, a sua mente, o seu intelecto. Se você não curar as suas feridas e for mexer com magia, você vai atrair o pior que existe no mundo espiritual. Se você não curar as suas feridas e começar um desenvolvimento espiritual, você vai ter que lidar com emoções muito maiores do que a sua. E se você não consegue lidar com a sua dor, imagina lidar com a dor dos clientes, dos consulentes, das pessoas. Se você não consegue carregar os seus pensamentos, imagina você começar a sentir o pensamento dos outros. É punk. E a culpa é nossa. E muitos dirigentes não falam isso para as pessoas. Não é fácil desenvolver. Porque desenvolver é trabalho árduo. E as pessoas, de modo geral, não gostam de trabalhos árduos. Elas gostam do mais fácil. E mediunidade, gente, é uma coisa muito séria. Depois que você começa a desenvolver, acabou. Quer desenvolver a sua mediunidade? Desenvolva junto à sua psique. Faça terapia, faça autoanálise, medite, cuide da sua energia. Porque se você começar a desenvolver a mediunidade, não tomar nenhum banho de ervas, não rezar, é pedir para sofrer. Pessoal, mediunidade, ela te leva aonde você quiser. Mas junto com a mediunidade tem que ter comprometimento, maturidade, responsabilidade, busca por melhoria contínua sempre. Se não, é desando. Tem muita gente que fala assim, eu entrei pro caminho espiritual e minha vida desandou. É claro, você só mexeu com espiritualidade, você não mexeu com as suas sombras. E quando as sombras de uma pessoa encontra com a magia, encontra com a espiritualidade, tá ruim. É quando a sua luz encontra a espiritualidade que você acende. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Eu sempre leio todos os comentários e quero ver a percepção de vocês sobre esse tema. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchauzinho!